O que nós trazemos relacionado à sua especialidade? A minha especialidade. É. Você gosta de cafezinho? Doutora Carolina Marrone, a nossa colunista, psicóloga, às terças sim, terça não, ela está aqui. Cafezinho, eu acabei de tomar um. Acabou de tomar um? É. Né? E você já ouviu uma frase que diz assim: pare de servir café para quem não traz açúcar? O que isso tem a ver com psicologia? Será Eu que acabei de tomar um falando... café sem açúcar. Será que isso tem a ver com psicologia? Vamos então Vamos saber. tentar entender? Então vamos lá, né? Eu acho que eu já até fiz uma coluna com essa mesma frase, porque assim, toda vez que eu escuto essa frase, ela mexe muito comigo. E eu acho que muitas pessoas também acabam se identificando, tanto que ela circula muito nas redes sociais. É uma frase que está frequentemente nas redes sociais, né? E assim, óbvio que eu não estou falando de café, né? Eu tô falando de investimento pessoal, eu tô falando de tempo, eu tô falando de energia, eu tô falando de carinho, de escuta, de presença, né? Então, quando a gente tá falando das relações em que uma pessoa oferece e ela nem sempre, ou na verdade, ela vai estar sempre oferecendo mais do que a outra, ela não tem um retorno, né? E por que isso é importante, né? Por que a gente... Por que eu trouxe isso? Porque acho que tem várias coisas que a gente precisa pensar. A primeira delas é que em relações desiguais, essas relações desiguais, elas não surgem do nada. Né? Elas vão sendo construídas. E não é assim, eu aceito um amigo em que eu só dou e eu não recebo. Né? Esse investimento ele vai sendo retirado por uma das partes, né? E muitas vezes isso passa despercebido, a gente não se dá conta disso, né? Então, o que eu tenho que observar? O que eu tenho que analisar? As minhas relações são relações em que só eu procuro, porque quando eu falo relações, não é só amizade. Estou falando de relacionamento no trabalho, estou falando de relacionamento amoroso, eu estou falando de todo relacionamento familiar. Então, assim, se só eu procuro, só eu me adapto, né? Então esse vínculo permanece porque eu me adapto, porque eu busco essa pessoa, eu invisto nessa relação, porque porque é uma relação que ela é marcada muito mais por um esforço do que por uma troca. Opa, sinalzinho de alerta. E por que a gente tem um sinalzinho de alerta aí? Porque esse tipo de relação ela desgasta a gente, né? A gente já conversou algumas vezes sobre a importância da amizade e a amizade ela tem um valor fundamental na nossa vida, justamente porque é uma troca entre as pessoas. Quando eu tô falando, né, de uma relação em que eu só dou e eu pouco recebo ou nada recebo, né, eu vou ficando vazia. É aquele indivíduo que só sobrecarrega a gente. É aquele indivíduo que só espera da gente. Sabe? É que nem um chupim. Eu acho que todo mundo na vida já passou por algum momento assim. Sabe aquela pessoa que você dá apoio emocional, que você dá apoio material e você só dá. Você só dá, né? Então a pessoa precisa você estar presente, a pessoa demanda e você oferece. Calma aí. Só que é quando você precisa, quando você demanda, essa pessoa... Não demonstra nenhum sinal de preocupação, né? Com tudo que você fez por ela. Né? Exatamente. Não tem essa troca. Né? E essa reciprocidade, ela é muito importante. Né? Reciprocidade não é contabilidade. Isso é importante a gente falar, né? Não é assim, toma lá, dá cá. Então, eu te dei 2 horas de atenção, você me devolve com 2 horas de atenção. Não é assim que a coisa funciona. Mas eu tenho que sentir que tem um equilíbrio nessa troca, né? É necessário esse equilíbrio. Quando não há esse equilíbrio, quando há muito esforço de uma das partes, será que está valendo a pena esse relacionamento? Né? Aí você vai falar assim, mas Carol, as pessoas não percebem que elas estão numa relação assim? Algumas pessoas não percebem, porque é a história do sapo dentro da panela de água que vai esquentando aos pouquinhos. Ele morre cozido e não percebe, né? A gente vai se adaptando, a água, tá morninha, tá gostosa e vai esquentando. Quando você para olhar, fala, opa, cozinhou, né? Então, é diferente porque assim, relações, por exemplo, em que evidentemente a troca é ruim, eu me afasto. Imediatamente, me repele. Mas uma relação que começou boa e foi se tornando uma relação que desgasta, que exige demais, que demanda demais da gente,
gradativamente, a gente não percebe. E a gente não sai daquela situação. A gente permanece porque a gente se adaptou. Naturalizou que ali a gente não recebe. Por Ali comodismo? Eu acho que não é comodismo, não. Eu acho que tem várias coisas. Acho não, né? Na minha percepção, o que acontece? Tem um medo de magoar outra pessoa. Às vezes eu não quero ter um conflito. Pode ser que eu tenha dificuldade de me vincular às pessoas, então me desvincular também custa muito. Né? Porque assim, tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer amizade. E se eu tenho dificuldade para fazer amizade, desfazer uma amizade que foi tão difícil de construir, custa muito, né? E tem crenças, né? Quantos de nós não crescemos ouvindo que amigo é para toda hora, que a gente não pode abandonar as pessoas, né? Que tem que ter empatia. Sim, tem que ter empatia. Mas empatia sem limite, não dá, né? Então, assim, qual é o limite? O meu. A partir do momento que eu começo a ficar sobrecarregado, que eu começo a me sentir mal, que essa relação, ela só toma, ela não acrescenta, né? Eu preciso começar a pensar um pouquinho sobre ela. E aí eu queria, como eu sou neuropsicóloga, eu trabalho bastante com neurodiversidade, eu queria fazer um olhar principalmente para as pessoas que têm uma característica que é a rigidez cognitiva. Pessoas com rigidez cognitiva, elas podem ter mais dificuldade ainda para romper uma amizade. Por quê? Porque elas entendem assim, nós somos amigos e nós somos amigos para tudo. Rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva. Então, assim, ela tem dificuldade de mudar o modo de pensar, de processar o que ela está vivenciando, né? Então, para essas pessoas, enxergar alternativas é muito complicado, né? Então, eu sou amiga, eu sou amigo, pronto, debaixo de sol, debaixo de chuva, acabou, né? E aí essas pessoas acabam sendo, às vezes, até abusadas. A gente percebe que tem muitas situações em que os amigos acabam realmente abusando do outro, porque esse outro, ele faz qualquer coisa para permanecer nessa relação de amizade. Isso para romper uma amizade, certo? Sim. Rigidez cognitiva. Isso, eu não consigo romper. É o caso também, não sei, pode ser uma outra questão da nossa ouvinte Denise aqui. Exemplo familiar, quando tem um pai ou uma mãe doente e tem às vezes até 10 filhos, só um ou dois que cuida, o resto são todos ocupados demais. Pois é, e eu acho que esse é rigidez cognitiva também? Não. Ou já é uma outra questão? Não, é outra coisa, mas o caso que ela está trazendo é muito interessante, né? Ela está falando do cuidar de alguém. Então, cuidar dos pais demanda bastante, né? E quando a gente tem mais de um filho, é interessante que esse cuidado ele seja dividido. Se isso não está acontecendo, você pode até mesmo acionar a justiça. Você tem direitos legais que garantem que todos os filhos têm que se responsabilizar pelos cuidados desses pais, né? O que é que a gente vê muito, o que é muito frequente a gente observar? É uma resistência dos irmãos, né, de um dos irmãos do cuidador, na verdade, em acionar os outros para que eles façam as coisas. Em que sentido? Eu vou romper. Essa relação vai ser rompida, entendeu? Não quero que ela se esgarce. E aí eu acabo trazendo para mim. E até mesmo acaba até evitando de envolver o próprio pai, a mãe que está ali naquela situação, que às vezes, dependendo, né, em que estágio esteja, está consciente, sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Né? Mas olha que interessante, né? De novo, assim, e aí eu tô querendo manter minha relação familiar, né, às custas do meu desgaste pessoal. Né? Será que isso vale? Né? Quanto está custando essa relação familiar para mim? E será que essa família realmente ela cumpre o papel de família? Né? Porque se é família e tem laço, tem esse vínculo do cuidar. Então, problema e trabalho todo mundo tem. Tem mais coisa aí que eu tô vendo que você tá olhando? Eu tô acompanhando o nosso ouvinte aqui. Papo interessante. Acho que, né, muita gente acaba passando por esse tipo de situação. Por isso que eu perguntei, porque eu falei, eu acho que deve ter coisa aí. Mas segue aí. Vou seguir, tá bom? Então vamos lá. Então, uma questão que a gente tem, que eu tava falando pra vocês, é que às vezes tem regras que elas são internalizadas, né? Então, eu não posso sair, se eu sair eu sou fracassado. Eu tô sendo muito egoísta porque eu tô pensando só em mim. Né? E às vezes a gente
não aprende realmente a se regular em relação à amizade. O que é uma amizade? Até onde eu posso ir? São perguntas que eu acho que são importantes a gente fazer e a gente instruir os nossos filhos, né? Porque a gente vai aprender a colocar limite e a identificar relações que valem a pena vivendo isso. Então, essa troca que a gente tem entre pessoas que são de confiança é muito importante. Seja mãe e filho, seja no ambiente escolar, seja entre pessoas próximas, né? O que pode, o que não pode, isso é muito interessante. Eu brinco, eu falo que lá onde eu moro, né, fui abençoada em estar num lugar muito bom. E as pessoas que vivem lá, eu fiz amizade com boas pessoas. Uhum. E a troca é muito saudável, porque nunca é um só que oferece. Né? Tem uma troca ali. É de igual para igual? Não é de igual para igual. Né? Às vezes um está mais disponível naquele momento, oferece mais. Às vezes o outro vai estar mais disponível e aí oferece mais. E tem momentos que ninguém está disponível e ninguém vai oferecer, mas você consegue compreender isso. Porque não é uma relação em que você mantém uma pessoa ou mantém algumas pessoas. É uma relação realmente em que vocês trocam afeto, trocam presença, trocam histórias, aprendizagens, né? Essa troca é muito importante. Né? Então, vamos lembrar de novo, empatia faz parte do processo de socialização, para a gente ter um bom relacionamento, mas ela não pode ultrapassar um limite. Então, no caso que você trouxe da ouvinte, o que aconteceu? Né? Talvez por receio, né, de conflitos, lembra que eu falei da evitação do conflito? Uhum. Por receio do conflito, a gente acaba reduzindo, se sobrecarregando e reduzindo a cobrança em relação ao outro. E até a expectativa é interessante. Às vezes a gente até diminui o que a gente espera do outro. A gente espera menos. É verdade. Né? Então, isso Só quem já passou por isso sabe, né? Só quem já passou por isso. Então, assim, ó, gente, para encerrar uma relação, a gente não tá apagando ao encerrar, né? Uma relação, a gente não tá apagando uma história, não tá negando o que foi vivido. É muito importante isso. E nem tá falando que o outro é vilão. A gente só tá dizendo que dessa maneira, que nesse momento, essa relação está se dando, ela não é sustentável. E não há mal nenhum em eu me afastar. Né? Nem toda relação ela vem para ficar, ela vem para permanecer. Muitas vêm e ficam por um período. E depois a gente vai seguir o caminho e não vai ter mais contato. E tudo bem, isso não faz a gente um fracassado, não torna a gente inábil. Né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, para a gente encerrar. Né? Que eu acho que é uma pergunta importante. Quanto está custando esse cafezinho para você? Mesmo sem açúcar. Mesmo sem açúcar. Né? Mesmo sem açúcar. Quanto está custando esse cafezinho para você? Essa é a questão. Nem sempre a pessoa vai trazer o açúcar. É verdade. Né? Mas eu preciso ver quanto custa. Perfeito, Carol. Muito obrigado por você ter se deslocado, né, com toda essa dificuldade lá da sua cidade para vir aqui trazer para a gente essas informações. Rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva. Um abraço, uma ótima semana. Obrigada, Marquinhos. Semana que vem, terça-feira, carnaval, aí pula você na outra na só. Outra, depois do exatamente. carnaval, já vem na quaresma aqui, viu? Exatamente. Valeu, um abraço, hein? Boa viagem lá, boa de volta. Obrigada.